Olá, alunos do segundo ano, correção da atividade 11, trigonometria no triângulo retângulo. Sabendo que seno de 40 graus igual a 0,64, cosseno de 40 graus igual a 0,77 e tangente de 40 graus igual a 0,84, determine as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo. Então, nós temos o triângulo retângulo com a medida da hipotenusa, aqui está o ângulo agudo de 40 graus. Para calcular o x, nós vamos então calcular o seno, porque o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 40 graus, conforme indicou no exercício, é igual a 0,64. O cateto oposto é a medida x e a hipotenusa, 7. Então, nós vamos fazer a multiplicação. Aqui é como se eu tivesse 1 no denominador, 1 vezes x, x. 0,64 vezes 7, que é igual a 4,48. A medida y, que está aqui ao lado do ângulo de 40 graus, ela é o cateto adjacente. Então, eu posso calcular o cosseno usando o 7 aqui, que é o valor da hipotenusa, ou se eu quiser pegar o resultado que eu obtive de x, eu posso também calcular a tangente. Vamos utilizar o 7 e o y que está no cateto adjacente, ou seja, vamos calcular cosseno. Cosseno de 40 graus é igual a 0,77. Cateto adjacente, y, sobre hipotenusa, que é 7. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho 1 vezes y, 0,77 vezes 7, 5,39. Considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. Então, nós temos aqui a medida A, que é a hipotenusa, e a medida B, que é o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Nós vamos utilizar a tabela dos ângulos notáveis, o ângulo de 60 graus, de acordo com essa tabela aqui. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, vamos calcular primeiramente o valor de A. A medida A é a hipotenusa e eu tenho a medida 12 raiz de 3, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. O seno de 60 graus ele é igual a raiz de 3 sobre 2, conforme vocês notem aqui na tabela. Cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é A. Então, eu vou fazer essa multiplicação. A vezes raiz de 3, A raiz de 3. 2 vezes 12 raiz de 3, eu só posso multiplicar com o número que está fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 12, 24 raiz de 3. Esse A está acompanhando a raiz de 3, vai passar o raiz de 3 dividindo. Então, dividindo raiz de 3 por raiz de 3, eu tenho 24. Para calcular o valor de B, nós vamos usar a tangente, porque o B está aqui no cateto adjacente e nós vamos utilizar essa mesma medida desse lado. Se eu quisesse, também poderia calcular o cosseno usando o A que eu acabei de encontrar agora. Vamos calcular a tangente. Tangente de 60 graus na tabela trigonométrica é igual a raiz de 3. Igual a 12 raiz de 3 sobre B, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Multiplicando raiz de 3 vezes B, eu tenho B raiz de 3. 1 vezes 12 raiz de 3, que é 12 raiz de 3. Essa raiz de 3 passa dividindo, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, então B vai ser igual a 12. Eduardo, para ir à escola, fez o seguinte percurso. Caminha de sua casa M até a praça N, então M até a praça N, e em seguida caminha da praça N até a escola, representado pelo ponto P. Então, ele faz esse percurso aqui, para chegar à escola. Assinale a opção que representa a distância do percurso feito por Eduardo de sua casa até a escola. Do M até o N, a gente já tem a medida, que é 80 metros. Agora, a gente precisa descobrir qual é a medida que vai de N até P. Então, nós vamos usar a tabela dos ângulos notáveis para fazer esse cálculo. Aqui eu posso calcular usando tanto 60 quanto 30 graus. Vamos calcular com um ângulo de 60 graus. Então, para o ângulo de 60 graus, a medida que eu quero descobrir, que é do N até o P, é o cateto oposto. E esse 80
cateto adjacente. A fórmula que eu uso, cateto oposto e adjacente, tangente. Tangente de 60 graus, que equivale a raiz de 3. Igual cateto oposto, que é x, a minha pergunta, e o valor do cateto adjacente, que é igual a 80. 1 vezes x, x. 80 vezes raiz de 3, 80 raiz de 3. Então, no exercício, informa que a medida de raiz de 3 é igual a 1,7. Então, nós vamos substituir 1,7 vezes 80, que vai dar 136. 136 é essa medida de N a P. Mas o percurso que ele faz é todo esse aqui. Então, eu preciso somar 136 mais 80, que dá 216. Alternativa certa, letra C. Então, bons estudos e até a próxima correção.